Então, ó, psicometria. O que vem a ser a psicometria? Ela é o estudo do ar úmido, tá? Como vocês sabem, o ar úmido é composto de ar seco mais vapor de água. Então, essa questão do ar seco e vapor de água, né, como que isso está, isso influencia nos processos, por exemplo, de condicionamento de ar, ok? Nós temos aqui a questão também, um outro tópico que ocorre também é a formação até de gelo nas asas de avião, que tem a ver com essa questão do ar úmido, tá? Muito bem. Então, ó, esses dois elementos, o ar seco e o vapor de água, nós vamos tratar como gases ideais, ok? Então, olha só, então nós temos aqui um compartimento, tá? Que está a uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Então, esse ar seco e esse vapor de água vão formar uma mistura, tá? Então, o ar seco, tá? Mais o vapor d'água é que estão a pressão P. Então, o ar seco tem uma pressão parcial e o vapor de água tem uma pressão parcial. Então, é a mistura que está a pressão P. Agora, tanto o ar seco como o vapor de água como a mistura estão à mesma temperatura e ocupam o mesmo volume, ok? E a gente sabe que o número de mols de ar seco mais o número de mols de vapor de água constitui o número de mols da mistura. A mesma coisa é a massa de ar seco mais a massa de vapor de água constitui a massa da mistura. Tudo bem? Bom, então, como eu disse, nós vamos tratar como gases ideais, tá? Então, a gente vai podemos trabalhar com a equação dos gases ideais para a mistura, ou para o ar seco, ou para o vapor de água. Percebam que a temperatura é igual, o volume é igual, né? Tanto para a mistura como para o ar seco, como para o vapor de água. Agora, o número de mols e a pressão são diferentes, tá? O número de mols da mistura é o número de mols do ar seco mais o número de mols do vapor. A pressão da mistura é a pressão do ar seco mais a pressão do vapor. Tá? Que é o que está aqui, ó, aqui embaixo. Nós podemos trabalhar com essa equação na forma de massa, né? Ao invés de colocar número de mols, colocar massa sobre mol da mistura, ou a massa do ar seco sobre o mol do ar seco, ou a massa do vapor sobre o mol do vapor, ok? Bom, esse caso de psicometria é uma aplicação de mistura de gases, tá? Uma outra aplicação de mistura de gases é a parte de combustão, que a gente vai estudar logo a seguir. Então, nós temos aqui a pressão parcial, seco. Então, voltando, né? A pressão parcial do ar seco é a fração molar do ar seco vezes a pressão na mistura, e a pressão parcial do vapor é a fração molar do vapor vezes a pressão parcial. E a pressão do ar seco mais a pressão do vapor é igual à pressão da mistura, tá? São só dois componentes praticamente. Bom, um outro conceito que existe em psicometria, tá? É razão de mistura. Alguns autores usam umidade específica e outros usam umidade absoluta. Tudo a mesma coisa. É a quantidade de vapor sobre a quantidade de ar seco em termos de massa. Então, se fala quilo de vapor por quilo de ar seco. Então, aqui a letra ômega, então massa de vapor sobre massa de ar seco. Que a gente pode trabalhar dessa forma aqui, tá? 18,02, né, sobre 28,97 vezes a pressão do vapor sobre a pressão do ar seco. Tá? Aqui é só substituir a equação dos gases ideais que chega nessa equação aqui. E podemos trabalhar também na forma de vazão. Se nós tivermos um escoamento, tá? Pode ser vazão mássica de vapor sobre vazão mássica de ar seco.
Bom, então, esse é o primeiro conceito. Isso aqui não é muito comum a gente ouvir esse termo aqui, tá? Mas é esse conceito que vai que vai falar se o ar está mais úmido ou não, na verdade. Nós temos agora o conceito de umidade relativa. Esse aqui já é mais comum para vocês. Vocês já ouviram falar, é muito comum falar a umidade relativa, agora no inverno é muito baixa, chega a 30%, 20%, tá? E falam que o ideal da umidade relativa, para a gente poder viver bem, é em torno de 60%. E o que é essa umidade relativa, né? O conceito de umidade relativa não é muito tranquilo no primeiro momento, tá? Ele significa exatamente o que está aí nessa forma, mas eu claro, vou explicar porque depois a gente vai trabalhar de um jeito mais simples para calcular. Mas ó, perceba que isso aqui, né, lembre-se que sempre o ar úmido, ele tem ar seco e tem vapor de água. Então, se a gente tem uma determinada mistura, uma determinada temperatura e pressão, tá? Então, vai ser a fração molar de vapor que tem nessa mistura, que está uma determinada temperatura e pressão, sobre a fração molar desse vapor na condição de saturação para a mesma temperatura e pressão. Tá? Então, umidade relativa é essa razão aqui. Eu sei que fica difícil de entender ou de visualizar. Eu acho que no próximo slide tem até a figura para mostrar para vocês poderem entender o que significa essa umidade relativa. Tá? Já eu vou mostrar que vai ficar melhor. Mas o conceito é exatamente esse. Tá? Mas espera um pouquinho para vocês poderem visualizar. Entender um pouco mais, tá? Então, ó, a fração molar do vapor é a pressão do vapor sobre a pressão da mistura. E a fração molar do vapor na condição de saturação, para a mesma temperatura e pressão, é a pressão do vapor na condição de saturação sobre a pressão da mistura. E aí a gente vai dividir esse cara aqui, né, aí o YV, que é o PV sobre P, dividir por PV de saturação sobre PV, tá? A gente vai substituir aqui na equação a umidade relativa, vai ficar a pressão do vapor sobre a pressão do vapor na condição de saturação. Esse PV, vírgula, SAT, eu vou chamar só de PSAT, tá? Porque não tem pressão de saturação do ar nas condições ambientais, tá? Nas condições ambientes de um modo geral. Então, a pressão do vapor sobre a pressão de saturação do vapor, tá? Na mesma temperatura e pressão. E agora é que eu vou explicar essa questão da umidade relativa, tá? Que está aqui, ó, pressão do vapor sobre a pressão de saturação. Então, ó, aqui é o nosso estado atual do vapor de água no ar úmido. Então, esse gráfico, temperatura em função do volume específico, é um gráfico do vapor de água, não é do ar úmido, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, essa pressão aqui vai ser a pressão do vapor. Se nós pegarmos nesse ponto aqui, tá? A pressão do vapor... Já eu falo, calma aí. Então, nesse estado aqui, na mesma temperatura, se nós caminharmos para cá, nós vamos ter a pressão do vapor, mas na condição de saturação. Então, ó, é o estado do vapor de água em uma condição de saturação. Então, a umidade relativa, por isso que ela é relativa, é esse PV dividido por esse PSAT, tá? É uma razão, tá? Essa do vapor é menor que essa, então é uma umidade relativa aí de 70%, 60%, 50%, 20%, 10%, tá? Nesse caso, se existe um aquecimento, tá? Essa umidade relativa diminui. Tá? Vamos supor que a pressão da mistura seja constante. Se existe um resfriamento, a pressão constante, conforme vai descendo, essa razão, o PV sobre o PSAT, vai aumentando. Até que vai chegar nesse ponto aqui, que eu já vou falar o que é, tá? Esse PV vai ser dividido pelo mesmo PSAT, ou seja, a pressão do vapor vai coincidir
com a pressão de saturação do próprio vapor. Tá? Então, aqui a umidade relativa é de 100%, tá? Mas eu vou comentar para frente. Tá? Então, quando a gente fala de umidade relativa, então a gente está pegando a quantidade de vapor que tem aqui nessa amostra, tá? A fração molar desse vapor, e dividindo pela fração molar de vapor que tem nessa amostra aqui, a mesma amostra, porque a mistura vai ter a mesma pressão. Então, aqui tem a pressão do vapor mais a pressão do ar seco. Aqui também, né? Se a gente pegar a mistura, é a pressão de saturação mais a pressão do ar seco. A soma dessas duas, pressão de saturação mais a pressão do ar seco, é igual à pressão do vapor mais a pressão do ar seco aqui. Que, né, tem que ser a mesma pressão. Bom? Então, essa é a ideia de umidade relativa. Muito bem. Já vou voltar lá, vou falar mais alguns termos, tá? Então, ó, nós temos temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, tá? Então, nós temos o termômetro, tá? E para a gente medir a temperatura de bulbo úmido, como fala, a gente coloca um chumaço, um algodão molhado, né? Para poder medir essa temperatura. Essa temperatura vai ser menor, tá? Que é a temperatura de bulbo seco. Então, essa diferença entre as temperaturas vai indicar que existe uma umidade relativa diferente de 100%. Tá? Se esse bulbo está úmido e as temperaturas forem iguais, significa que a umidade relativa é de 100%. Tá? Bom, então, por isso que eu não quis falar antes. Tá? Imagina que a situação no ponto 1, é uma temperatura inicial, ok? Essa temperatura inicial, nós temos a pressão da mistura, vamos supor que seja de 100 kPa, é a pressão da mistura. A pressão do vapor, se ele tiver com umidade relativa de 50%, tá? Teremos que saber qual que vai ser essa temperatura inicial, mais ou menos, né? Ter uma noção disso, tá? Dá para determinar. E vai ter uma pressão de saturação, e aí vai ter uma umidade relativa. Se houver um resfriamento, a pressão constante, tá? Vai chegar nesse ponto aqui, ponto PO, que é chamado ponto de orvalho. Tá? E a pressão na temperatura do ponto de orvalho do vapor vai coincidir com a pressão de saturação nessa temperatura. Tá? Esse ponto de orvalho significa o quê? Que quando ocorre um resfriamento a pressão constante, abaixo desse ponto, o vapor começa a condensar, ou seja, o vapor começa a virar líquido. Tá? Cada vez que vai abaixando mais, vai formando mais líquido, vai formando condensado. Tá? Esse conceito de pontos de orvalho, ele só é válido se o processo ocorrer a pressão constante. Se ele ocorrer a volume constante, por exemplo, ou temperatura constante, né, aí não vai ser o resfriamento, vai ser um aumento da pressão, tá? Aí ocorre uma temperatura, um ponto de condensação. É diferente, o ponto de orvalho ele é específico para um resfriamento a pressão constante. Nós vamos fazer um exemplo de resfriamento a pressão constante e um de volume constante também. Tudo bem? Bom, e aí nós temos... esqueci de comentar só um detalhe antes de falar, tá? A temperatura de ponto de orvalho é a temperatura mínima em que o vapor que está no ar úmido consegue condensar, tá? A temperatura de bulbo úmido, tá? Diferente de ponto de orvalho, é a menor temperatura com ar úmido, numa determinada condição, em que ele consegue evaporar, tá? Então, essa é a diferença que ocorre entre um e o outro, tá? Entre temperatura de ponto de orvalho e temperatura de bulbo úmido, tá? Na meteorologia tem os dois, mas alguns centros meteorológicos dão a temperatura de ponto de orvalho, outros dão a temperatura de bulbo úmido, né? Cada um dá
um valor, uma temperatura às vezes diferente, quando a gente pesquisa e olha, tá? Bom, estimativa das propriedades termodinâmicas, igual em mistura dos gases, tá? Então, ó, por exemplo, energia interna, a energia interna do ar seco mais a energia interna do vapor, que é a massa de ar seco vezes a energia interna do ar seco por uma dada temperatura, mais a massa de vapor vezes a energia interna do vapor. Se nós dividirmos tudo pela massa de ar seco, né, então nós vamos ter a energia interna do ar seco mais a massa de vapor sobre a massa de ar seco vezes a energia interna do vapor, que vai ser igual a energia interna do ar seco mais a razão de mistura vezes a energia interna do vapor. Tomar cuidado que agora, ó, essa aproximação muito boa, muitas vezes a temperatura, o ponto está muito próximo da curva de saturação, do vapor saturado, tá? Então, a gente usa o valor do vapor saturado ao invés da energia interna do vapor, porque ele vai estar superaquecido. Só que não existem dados tabelados, né? Não tem valor, não chega, a gente não consegue pegar o valor na tabela, tá? Depois qualquer coisa eu comento. Então, lembrando que sempre que a gente for trabalhar com valores das propriedades do vapor, nós vamos usar a propriedade do vapor saturado para a mesma temperatura. Se o ar úmido ele for resfriado e começar a ocorrer condensação, então significa que vai ter líquido também, tá? Então, a energia interna vai ser a energia interna do ar seco, mais a energia interna do vapor saturado, mais a energia interna do líquido saturado, que é o condensado. Então, nós vamos ter a massa de ar seco, vezes a energia interna específica do ar seco, mais a massa do vapor, vezes a energia interna do vapor saturado, mais a massa do condensado, vezes a energia interna do líquido saturado, tá? Lembrando que, quando ocorre um resfriamento, inicialmente, vamos supor que só tem o ar úmido. Aí resfriou, começou a ter um pouco de líquido. Então tem que lembrar que inicialmente tem a massa do ar seco mais a massa do vapor, que vai ser igual, quando faz o resfriamento e tem líquido, a massa do ar seco mais a massa do vapor mais a massa do líquido. A única coisa que não muda é a massa do ar seco. A massa do ar seco que tinha antes geralmente é igual à massa do ar seco que tem depois. O que vai mudar é a massa de vapor inicial, é a massa de vapor final, mais a massa do líquido final, tá? Tomar cuidado com esse detalhe. E como eu disse, a gente vai fazer um exercício para ver esses pequenos detalhes aí. A mesma coisa serve para a entalpia, tá? A entalpia é igual a entalpia do ar mais a entalpia do vapor, em termos de massa de ar seco vezes a entalpia do ar seco, mais a massa do vapor vezes a entalpia do vapor de água, tá? Que também pode ser dado em forma de razão de mistura. Mesma coisa, a entalpia do vapor vai ser a entalpia do vapor saturado, e na condição de saturação você tem o ar seco, o vapor saturado, e o líquido saturado, que foi o vapor que se transformou em líquido, tá? Bom, então está aqui o que eu queria falar para vocês, tá? Por exemplo, resfriamento a pressão constante. Então nós temos uma condição inicial que está uma temperatura T1. Esse ar úmido tem massa de ar e massa de vapor. Aí ele é resfriado, tá? Não necessariamente que precisa ocorrer a condensação, mas aqui está mostrando esse caso com condensação, tá? Quando ele resfria a pressão constante, significa que essa temperatura T2 é menor que a temperatura de ponto de orvalho, tá? Então, vai ter massa de ar seco mais massa de vapor, tá? Na condição 2, e mais massa de líquido na condição 2, ou de condensado na condição 2. Tá, ok? Então, é isso que eu queria mostrar. A massa de ar seco que tinha antes é a mesma massa de ar seco que tem depois. A massa de vapor na condição inicial é a massa de vapor na condição final mais a massa de líquido na condição final. É isso que
alguns exercícios, a sacada é essa aqui, esse é o segredo. Tá? Mas é tranquilo, é só entender isso, tá? O MV1 é igual a MV2 mais ML2. Então, aqui está um resfriamento à pressão constante. Tem que tomar cuidado que esse resfriamento à pressão constante... Bom, já comigo. Deixa eu só fazer aqui, depois eu falo. Então, ó, temos a condição 1, temperatura T1. Aí, aqui é o gráfico só do vapor, tá? O ar seco não tem esse gráfico aqui, não tem essa curva aqui de saturação. Então, tem a pressão do vapor na condição 1. Ele tem uma umidade relativa que está relacionada com essa pressão de saturação. Tá? A umidade relativa vai ser esse PV1 sobre essa pressão de saturação. Ele é resfriado a pressão constante. Lembre que manter a pressão constante é a pressão da mistura. Tá? Então, ó, quando ele chega na temperatura de ponto de orvalho, aqui, a pressão do vapor é igual à pressão do vapor do ponto de orvalho. Então, significa o quê? Que a pressão do ar seco no ponto 1 e nesse ponto PO também são iguais, elas não mudam. Mas a partir do momento que o resfriamento prossegue a pressão constante, tá? Chegando até o ponto 2, na temperatura aqui T2, significa o quê? Isso, aqui tem líquido condensado, uma parte é líquido condensado, e uma parte é vapor saturado, é uma mistura. Tá? Aqui, a pressão do vapor, tá? É essa aqui. Pressão do vapor 2 vai coincidir com a pressão de saturação. Tá? Essa pressão do vapor na condição 2 é menor que essa pressão do vapor na condição 1. Tá? Isso significa o quê? Que a pressão do ar na condição 1, quando passa para a condição 2, aumentou. Mas a pressão do ar na condição 1, mais a pressão do vapor na condição 1 é igual à pressão do ar na condição 2 mais a pressão do vapor na condição 2. Por quê? Porque o resfriamento é a pressão constante. Pressão de quem? Da mistura. A pressão da mistura na condição 1 é igual à pressão da mistura na condição 2. Tá? É isso que vocês precisam entender. Bom? Mas aqui, especificamente no gráfico do vapor, tá? A pressão do vapor vai diminuir. Tá? E aqui, depois que ele passa do ponto de orvalho, ele vai começando a condensar. Cada vez que esfria mais, vai formando mais líquido. E agora uma coisa que é interessante, tá? Ó, conforme vai diminuindo aqui, ó, conforme a temperatura diminui até o ponto de orvalho, essa umidade relativa vai aumentando. Quando chega no ponto de orvalho, a umidade relativa é 100%. Conforme ele vai resfriando aqui, a umidade relativa sempre vai ser 100%. Ela não muda mais. Ela muda do ponto 1 até o ponto PO. Ela aumenta conforme a temperatura diminui. Depois, conforme a temperatura diminui, a partir do ponto PO para baixo, essa umidade relativa se mantém constante. Tá bom? Agora, a razão de mistura, ou a umidade absoluta, do ponto 1 até o ponto PO, essa razão de mistura se mantém constante. Por quê? O que tinha de vapor antes continua tendo até agora. E o que tinha de ar seco se mantém. Na verdade, é o vapor que está mudando, né? Então, aqui nada foi transformado em líquido. Mas, a partir do ponto PO para baixo, tá? Cada vez vai tendo menos vapor e mais líquido. Se vai tendo menos vapor e mais líquido e o ar seco se mantém constante, significa que a razão de mistura vai diminuindo. Tá? Então, a razão de mistura acima do ponto PO é constante, mas abaixo do ponto PO, conforme a temperatura vai diminuindo, essa razão de mistura também vai diminuindo. Ficou claro isso aí para vocês? Eu acho, bom, esse aqui foi o resfriamento à pressão constante.
Tá? Um outro caso comum, tá, é o resfriamento a volume constante. Então, agora o volume vai se manter constante. Na temperatura T1, nós temos massa de ar seco e massa de vapor. Tá? Os volumes serão iguais. E aqui vai ter um resfriamento. Tá? Claro, a temperatura T2 vai ser menor que a temperatura T1, de tal modo que vai ter condensação, vai ter líquido. Então, ó, mesma coisa. A massa de ar seco antes é igual à massa de ar seco depois. A massa de vapor no estado 1 é igual à massa de vapor no estado 2 mais a massa de líquido no estado 2. Tá? A mesma coisa que acontece. Só que o processo ocorre de forma diferente. Vou mostrar agora aqui no gráfico para vocês. Tá? Então, aqui está a condição 1, temperatura T1. Tá? Esse gráfico é o gráfico do vapor. Tá? Ocorre um resfriamento a volume constante, então V1 é igual a V2, o volume específico. Tá? O ponto 2 ele está dentro da região de saturação. E aqui, quando passa por esse ponto aqui que coincide, fica em cima da curva de vapor saturado, agora nós vamos ter um ponto de condensação, uma temperatura de condensação, por uma pressão de condensação. Tá? É isso que muda. Para achar a temperatura de ponto de orvalho, teria que descer aqui inclinado, uma pressão constante, tá? E a temperatura do ponto de orvalho seria um pouquinho maior que a temperatura de condensação. Então, qualquer resfriamento que não seja a pressão constante, nós vamos ter um ponto de condensação. Tá? E aí a gente aplica as equações tranquilo para poder resolver. Tá? Então, só isso que muda. Tá? Então, aqui é um processo a volume constante. Beleza? Então, acho que acabou agora.